nosso quadro Hora Marcada de hoje, a nossa hora marcada de hoje é com a doutora Cassandra Costa, porque no dia 10 de julho é festejado o Dia Mundial da Saúde Ocular, que tem a intenção de alertar as pessoas para a importância da prevenção e também do diagnóstico precoce de doenças oculares, que podem acabar levando à perda da visão, caso não sejam tratadas devidamente. Então, estou aqui já com ela, a doutora Cassandra, que é uma querida, uma parceira nossa aqui. Seja bem-vinda, doutora Cassandra. Eu que agradeço, Shirley, esse espaço, ainda mais por falar em saúde ocular, que é de extrema importância, né? Os olhos são a janela da alma e a janela de tudo. A visão, ela é responsável por 3/4 do cérebro, ou seja, para a pessoa raciocinar, precisa enxergar primeiro, né? E eu fico muito feliz de estar aqui nessa semana e nesse dia, conscientizando as pessoas da importância da saúde ocular e a importância de procurar o oftalmologista na rotina oftalmológica. Infelizmente, as estatísticas e os dados das doenças oculares e da cegueira no mundo não são legais. Para cada 100 milhões de habitantes, nós temos 5 milhões de cegos no mundo e nós temos também 20 mil deficientes oculares. Então, assim, o mundo ele precisa realmente prevenir, que é a situação melhor do que remediar, porque na cegueira não tem remédio, né? É verdade, doutora. E nós temos muitas doenças que são preveníveis, né? Dentre elas tem o glaucoma, tem as doenças da córnea, a catarata, que é uma doença de cegueira reversível no mundo. A partir do momento que é diagnosticada, existe cirurgia. E essa cirurgia reverte, né, a cegueira da pessoa. Então, realmente é um dia especial. Todo mundo tem que procurar o oftalmologista anualmente. Isso é muito importante. Eu ia perguntar justamente isso, né? Porque às vezes a gente meio que relaxa mesmo, se descuida um pouco. Mesmo quem tem um hábito de procurar, né, de ir ao médico pelo menos uma vez ao ano, às vezes se esquece de dar essa atenção também especial para a nossa visão. Então, eu queria perguntar justamente, você falou já da rotina, que pelo menos uma vez ao ano a gente procure o oftalmologista, mas isso deve começar ainda cedo, é bom que a gente lembre, né? Ainda quando, na criançada, é importante esse acompanhamento, Perfeito. doutora. A gente precisa começar ao nascimento. No nascimento existe o teste do olhinho e, graças a Deus, isso agora faz parte da saúde de prevenção básica, né? O teste do olhinho, ele é recomendado pelo Ministério da Saúde a partir do nascimento e depois a gente reavalia a criança com 6 meses e anualmente. Se a gente consegue detectar doenças congênitas, como catarata congênita, glaucoma congênito, muita gente acha que glaucoma só dá no idoso e tem em criança e em recém-nascido também. E a gente consegue reverter o quadro de ter um deficiente visual, que é um impacto, né, na economia da sociedade. Um deficiente visual, ele traz um impacto e a gente consegue reverter isso logo cedo. E a partir de 1 ano de idade, todo ano é necessário levar a criança, independentemente de reclamações ou não. A criança ela tem a capacidade acomodativa. O que é isso? Mesmo com grau, ela consegue, com o próprio olho, a musculatura do próprio olho, enganar esse grau. Então, ela não vai se queixar visualmente. Realmente é na consulta oftalmológica, de rotina, fazendo o exame de refração, que é o que vê o óculos, fundoscopia ocular, é o que vai trazer para a gente esse diagnóstico precoce. Agora, algumas doenças, como a senhora falou aí, que impactam, né, que podem causar cegueira, como o próprio glaucoma, você não consegue, né, retroagir, fazer a doença retroagir, mas você consegue parar essa doença. Por isso que é tão importante você identificar ela o quanto antes, né, doutora? Perfeito. O glaucoma, que eu vou falar, né, é uma doença que se a gente diagnostica precocemente, faz o tratamento certo, ele evita a cegueira. Antigamente isso era muito estigmatizado, porque as pessoas, quando procuravam, por ser assintomático, já chegavam cegos. Então, a pessoa já acha que vai cegar com o diagnóstico da doença. Mas hoje em dia existem exames mais modernos, tratamentos mais modernos que evitam essa cegueira. Também tem as doenças da córnea, ceratocone, a gente acabou de sair do mês do ceratocone, né, que é uma doença da córnea, que é muito comum porque a criança coça muito o olho, é uma das causas.
E existem várias doenças que a gente consegue prevenir e evitar a cegueira no mundo. E isso é muito importante. Então, além dessas doenças que a gente citou, existem também as causas externas, né? Sim. Como, por exemplo, sazonais do período de ano agora, o clima mudou, então tem as doenças alérgicas também, muito vento, acaba ressecando também os olhos. Isso. É importante também a gente cuidar disso, né? Dessas alergias, de certa forma, que também podem atrapalhar a saúde da nossa visão, né, doutora? Excelente pergunta. O período de férias é um período que é muito procurado, né? Porque aí a criança tem tempo hábil para ir às rotinas e a rotina oftalmológica, ela tem que fazer parte disso. E nesse período sazonal de alergias, mudança de clima, queimadas, né? Também. É um período que as mães reclamam muito, que a criança coça muito o olho, tem muita alergia, os adultos também, né? E aí a gente precisa evitar essa coceira no olho por conta dessa doença que é irreversível, né? Que é o ceratocone, e tratar o quanto antes a alergia mesmo ocular. E muitas alergias mesmo do corpo, atopias, elas vêm do olho também. A pessoa procura mais o oftalmologista do que o alergologista e a gente acaba tendo que trabalhar em conjunto, né? Isso é muito importante a gente falar. Essa questão das alergias oculares, a questão do uso de lentes de contato, né? Essas lentes de contato que as pessoas usam indiscriminadamente, sem orientação e, infelizmente, causam muitos problemas, né? Existe cegueira por uso errado de lente de contato. Tudo isso a gente tem que avaliar numa consulta oftalmológica de rotina. Até outras causas também, como a exposição a produtos químicos, às vezes até de cabelo, que podem interferir também nos olhos, né? Podem incomodar. Sim. E podem causar probleminhas mais sérios e até grandes dores de cabeça, né, doutora? Foi ótimo. Foi muito comum esse ano sobre aquela questão das pomadas. Sim. Elas foram, né, totalmente vetadas pela Anvisa, justamente porque tem produtos que levam à cegueira. Elas causam uma irritação na córnea, um edema que faz com que a pessoa deixe de enxergar. Então, elas foram proibidas e existem vários outros produtos, né? Maquiagem que irritam os olhos, existem produtos, sprays de cabelo e tudo isso tem que ser bem orientado e visto, né? Com os profissionais que fazem uso disso, se existe alguma recomendação ou não para o uso inadequado dessas questões. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é sobre a limpeza dos olhos. É muito importante que a gente lave os olhos do mesmo jeito que a gente lava o cabelo, o corpo, a gente precisa lavar nossos olhos. E o mais recomendado é shampoo de bebê neutro, desses bebezinhos que acabaram de nascer. Coloca um pouquinho na mão, faz espuma. Com a espuma, fecha os olhos e limpa bem rente aos cílios. Fazer essa limpeza pelo menos uma vez ao dia, tanto adulto quanto criança, é importante. Tá certo, uma super dica, viu, gente? De repente você aparece com aqueles terçóis que a gente chama e não sabe. Tá, às vezes, relacionado com a sujeirinha que pode ficar, acumular nos nossos cílios e acaba indo para o nosso olho e incomoda bastante. Doutora, é sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Eu Só para finalizar, vamos falar um pouquinho do que a medicina hoje disponibiliza para esses tratamentos, né? A gente sabe que a medicina evolui sempre. Então, essas doenças, essas causas, hoje, graças a Deus, grande parte a gente consegue ter uma qualidade de vida, né? E tratar e, em muitos casos, curar também. Perfeito. Todas as doenças oftalmológicas, elas estão sempre em evolução nos tratamentos. O mais comum que todo mundo fala é a catarata e hoje em dia é uma cirurgia, não deixa de ter seus riscos, mas é uma cirurgia tranquila. Os aparelhos são bem modernos, os cirurgiões bem treinados para isso. As lentes intraoculares estão só em evolução, né? Sobre quanto melhor e mais evoluída a lente, melhor corrige não só a catarata, como o óculos, tá? E também de glaucoma a gente tem muito tratamento clínico e cirúrgico. Temos também na área da córnea, os transplantes de córnea estão evoluindo e os tratamentos oculares só estão em evolução. O que eu quero mesmo deixar o recado é que você busque o seu oftalmologista anualmente. Tá certo. Doutora Cassandra arrasa, como sempre. Muito obrigada pela sua participação e também parabéns pela data, né? E obrigada por cuidar da nossa visão e dar dicas tão importantes, tá bom? Eu que agradeço. Show, obrigada.